Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Hoje, sem introdução, vamos logo para o que interessa: defesas da sua mente, as defesas da sua fazenda, tá? Então, você que passou pelo processo de conhecer a sua herança, de ver a sua fazenda, de conhecer o seu cavalo, domar o seu cavalo, ver o céu da sua fazenda e também cercar a sua fazenda, agora você vai aprender como defender a fazenda da sua mente. Beleza? Então, bora lá. Agora é o momento semi-derradeiro desse módulo aqui. Eu preparei um material bem bacana para você. Espero que você goste e espero que seja esclarecedor para você, tá? E que te ajude a entender melhor como você defende a sua mente, beleza? Então, bora lá. Tá aqui. Defesas. Então, antes da gente começar a falar de técnica e de fatores um pouco mais específicos assim, vamos dar uma olhadinha aqui como é que se constituem essas defesas. Então, vamos lá. Primeiro tem você, né? Talvez você não se identifique exatamente com essa silhueta aqui, mas foi o que estava tendo, tá? Então, você, imagina você aqui que está sobrevendo a sua fazenda. Você está aí dando uma olhada, você está admirando a sua própria plantação mental, tá? E aí, como é que é a defesa, né? Como é que a gente fala sobre defesa? O que quer dizer defesa? Defender o quê? Defender, sabe, de quem? Entende? Então, tem você e tem o seu desejo, tá? Mais detalhes, veja o primeiro módulo desse curso aqui, desejo. Então, o desejo, ele tem que ser algo que te estimule a fazer. Ele tem que ser algo que te estimule a agir, tá? Se não estimula a agir, das duas uma, ou não é um desejo bom, ou você não tem fé o suficiente que agindo você vai conseguir o seu desejo. Legal? Então também veja o módulo 2 sobre fé, para você ver como é que você age melhor, como é que você vence a barreira da incerteza e realiza ações, tá? Então tem aqui você desejo e tem uma setinha, você em direção ao seu desejo, tá? No mundo perfeito só tem isso. Então você vai se aproximando do seu desejo conforme o tempo passa. Lembrando, desejo não é no sentido erótico, não é no sentido, sabe, pequeno de pensar. Quando eu falo desejo aqui no contexto deste curso, é a experiência de você criar. Então, você exercitar a sua criação, a sua habilidade de criar. Essa é a semântica do desejo dentro deste curso aqui, tá? E você pode criar a vida que você quiser para você. Portanto, você pode criar uma vida que você tenha riquezas, que você tenha muita grana, que você tenha muito conhecimento, muitas relações sociais, muita felicidade, ok? Só que aí o que que acontece? Aí começam a vir as forças no sentido contrário. Aí aqui esse clipart aqui do, né, do Google Imagens mesmo, o que que quer dizer essas mãozinhas batendo palma? Quer dizer exatamente isso, ó, parabéns e reconhecimento social, só que no sentido contrário do seu desejo. Você quer empreender, as pessoas te parabenizam por quê? Porque você é empregado. Você quer empreender, as pessoas te incentivam, as palminhas, a você fazer concurso público. Você, por exemplo, quer ter uma vida de casado, uma vida regrada, digamos assim, uma vida segundo os preceitos cristãos, por exemplo, e as pessoas tentam te incentivar à libertinagem, tentam te incentivar a uma vida pueril, mais uma palavra difícil para você, né? Então, as pessoas podem tentar te incentivar a coisas toscas, tá? Ou seja, coisas que não estão alinhadas com o seu desejo. Então, vamos voltar aqui para fazer uma brevíssima reflexão. Quantas vezes tentaram te tirar do eixo? Quantas vezes tentaram te tirar da sua rota? Você acha que iam tentar te tirar da rota se você estivesse na rota errada? Iam continuar te incentivando para ir no caminho errado. Então, se as pessoas estão começando a se afastar de você, ou se as pessoas estão te criticando, ou se as pessoas
estão, sabe, te menosprezando, se as coisas parecem que dão errado para você, significa o quê? Significa que existe resistência. E essa resistência te dá o quê? A possibilidade, a oportunidade de você crescer. É igual na academia. É com a resistência dos equipamentos, do peso e de todas as angulações dos maquinários e a sua força maior no sentido contrário à resistência que você cresce. É a mesma coisa quando você quer as riquezas para a sua vida, quando você quer realizar os seus desejos para a sua vida. Quanto mais força você empreende de forma que seja maior do que a resistência, aí você consegue chegar no seu objetivo. Isso significa que você tem que fazer tudo isso sozinho? Claro que não. Daí que existe a fé, daí que existe a mente superior, a sua aliança de mente superior. Módulo 9, fé, módulo 2, tá? Daí que existe também o conhecimento especializado, o planejamento organizado, para você, sabe, ver outras pessoas que possam também te ajudar nisso, você fazer parte de comunidades alinhadas com a mesma mentalidade que você. Então, perceba, você tem várias alianças que você pode fazer em direção ao seu desejo. Mas saiba que a maioria das pessoas vai tentar te puxar para baixo. A maioria das pessoas vai tentar te arrastar para o lado contrário do seu desejo. E por quê? É uma questão de estatística. O topo tem muito pouca gente. E na base tem um monte de gente, tá? E as pessoas são diferentes com aptidões diferentes. É assim que as coisas devem ser, tá? Então, uma distribuição equitativa de possibilidades, mesmo todas as pessoas tendo acesso a essas possibilidades, elas acabam tendo uma tendência no sentido do quê? De seguirem o caminho já que elas têm mais aptidões. Aí veja a questão da genética, da ontogênese, tá? E inclusive vou dar uma mini palhinha, né, um semi-prolegômeno, tá? De padrões kármicos, ok? Isso tem a ver com a sua genética, tá? Então, para você que já torceu o nariz e falou que agora começou o papo de espiritualidade, padrão kármico tem tudo a ver com a sua genética, tá? Isso vai ser explicado um pouco melhor no decorrer dos módulos, mas só para você se ligar que onde você está agora não precisa ser onde você vai terminar. Portanto, se você tem acesso, assim como a maioria das pessoas tem acesso à internet, acesso a conhecimento, acesso a possibilidades, mesmo que a chance seja mínima, ainda assim é uma chance e, portanto, vale a pena você empoderar o seu desejo e lutar, porque é isso que não falam. À medida que você vai lutando para melhorar o seu desejo, você aumenta essa probabilidade de sucesso, você aumenta essa chance de dar certo, tá bom? Então, por mais que a chance seja inicialmente baixa, à medida que você vai empreendendo esforços na direção do seu desejo, maior essas chances ficam ao longo do tempo. Legal? E aí, olha só outra coisa que pode acontecer também, um fenômeno que costuma acontecer e muito, já vi muita gente assim, inclusive nas mentorias, inclusive, sabe, pessoas que relataram para mim que tinham ganhado centenas de milhares de reais, e aí aconteceu alguma coisa no meio do caminho, e elas estavam seguindo em direção ao desejo delas, e de repente ocorreu um desvio de rota aí, um desvio de curso, e aí elas foram para outro lugar e acabaram ou perdendo tudo, ou perdendo a boa parte, entende? Então, o que, que pode acontecer para te tirar do caminho? Os troféus joinha, os reconhecimentos sociais. Basicamente, o quê? São as pessoas que te parabenizam por ser medíocre ou por estar indo na direção errada. É o reforçamento positivo no contexto da terapia cognitivo-comportamental, só que usado para o lado contrário ao seu desejo. Então, quando você faz algo que te distancia do seu desejo, as pessoas te parabenizam. Quando você vai encher a cara, as pessoas dão tapinhas nas suas costas. Aí você é o descolado da galera. Aí você é legal. Quando você vai estudar, ou seja, você está indo em direção ao seu desejo, aí as pessoas te criticam. Aí as pessoas falam que você é chata ou que você é chato. Aí as pessoas falam que você já não é mais descoladão do rolê, tá? Então, perceba, esses troféus joinha, a ação social, elas tendem a te levar para o extremo oposto do seu desejo.
E aí acontece um fenômeno muito importante e importante também de você sacar, tá? É importante por si só o fenômeno e importante você perceber também. Acontece quando você dá moral para a opinião dos outros, ao invés de seguir o seu desejo, que ao longo do tempo, como já dizia aí alguns, digamos assim, esboços de poetas, como o tal do Bukowski, você vai engaiolando o seu pássaro azul na gaiolinha. Você vai enjaulando aquele pássaro. E o canto do pássaro te incomoda. Por quê? Porque te lembra que você está vivendo a vida que os outros querem que você viva. Te incomoda por quê? Porque você sabe que, no fundo, você tinha que estar vivendo o seu desejo. Você tinha que estar vivendo a sua vida. No fundo, você tinha que estar criando para você e não parasitando as outras pessoas e não sendo um vampiro societário e não simplesmente, sabe, se esgueirando por aí para pegar migalhas de energia, de atenção, de afeto, de dinheiro, do que quer que seja, do recurso que você busque. Você sabe que, no fundo, você nasceu para muito mais do que isso, só que o seu orgulho pode ser o que está te impedindo de perceber essa verdade. E aí você fica nesse dilema interno, dando moral para os outros, ao invés de ouvir o canto do seu pequeno pássaro azul que está engaiolado no seu coração. Legal? Então, vamos voltar aqui para o slide, tá? E aí você pode acabar indo no sentido contrário, tá? E aí o que que acontece? Distrações na sua vida, iscas para te distrair, como por exemplo, o que parece ser o amor da sua vida, o que parece ser o amor perfeito. E aí vamos voltar aqui novamente. Quantas vezes você já não ouviu histórias de pessoas que acharam que tinham encontrado o amor da vida delas, que estavam plenamente convictas de que aquela pessoa que ela encontrou era para sempre. Elas tinham certeza que aquilo era para ser, sabe, para sempre, só que não foi, né? E aí elas acabaram se frustrando. Então, isso é uma distração que é colocada muitas vezes deliberadamente no seu caminho. Muitas vezes, de propósito, é colocado uma isca nesse sentido no seu caminho para ver o que, que é maior, a força do seu desejo ou o apelo a um corpo, ou o apelo a uma forma, ou o apelo a um momento presente, ou o apelo à vanglória de um mínimo instante que precede a ruína, sacou? Então, sabe aquela vanglória? Quando a pessoa ela está num delírio que acha que está no topo da onda, aí vem a maré e derruba a pessoa. Então, quando você está, por exemplo, numa relação romântica, você acha que a vida é duca, entendeu? Você acha que é sensacional. Só que aí vai passando o tempo e você vê que não era bem isso. Vai passando o tempo e você percebe que, putz, talvez você tenha se equivocado, tá? Então, nesse sentido, perceba que talvez esse apelo amoroso, esse apelo romântico, esse apelo a uma forma, seja um corpo de macho, seja um corpo de fêmea, seja o corpo que você quiser, ao corpo que você quiser no sentido erótico, ao corpo que você quiser no sentido também de ter para você, tudo isso é vanglória, tudo isso se esvai em 30 anos, quando muito, às vezes até antes. E o seu desejo, será que era realmente só isso que você queria para você? Ou será que você talvez queria outra coisa e isso foi magnificado, essa ideia romântica foi magnificada pela mídia, o apelo à forma foi magnificado pela mídia, pelas novelinhas que tem lá os carinhas na praia, que tem lá as garotinhas na praia. Será que isso é uma ideia sua ou é uma ideia que está no sentido contrário do seu desejo? Vou fazer um ping-pong novamente para falar para você o seguinte: isso que eu estou falando aqui vai muito além, mas muito além do que talvez você esteja percebendo neste instante, tá? Mas vai muito mais além. O seu desejo, eu me refiro no desejo mais sincero, mais pleno da palavra. O seu desejo no sentido de crescimento espiritual, crescimento financeiro, crescimento mental. E aí podem ter
raciocínios que estejam te impedindo de crescer mentalmente, podem ter pessoas que estejam te impedindo de crescer espiritualmente, financeiramente, podem ter circunstâncias e ambientes ao seu redor que estejam te impedindo de se aprimorar. Então perceba que as coisas neste contexto têm essa inversão semi quase nada salutar, entendeu? Então, se você não tem essa sagacidade de perceber que muitas vezes algo que é glorificado pelo que é mainstream, pelas pessoas no geral, pode, na verdade, ser apenas um estímulo para te tirar do seu eixo, do seu foco. E o meu intuito aqui é que você que está assistindo esse curso, que passe 50 anos e você sinta gratidão por ter assistido este vídeo de hoje. Que se passe 70 anos e você lembre do Carbone se mexendo de um lado para outro, gesticulando pra caramba, falando as palavras difíceis. O meu intuito de verdade para você é que, independentemente de quem você seja, que você realmente progrida e ouvindo no sentido de dar voz, no sentido de você ouvir esse pássaro pequeno e azul do seu coração, mas que você realmente entenda o seu espírito, que você realmente entenda a sua vida e o propósito da sua vida, que você realmente traga abundância para você. Abundância não apenas mental, não apenas social, não apenas emocional, financeira inclusive e espiritual inclusive. Beleza? Então, fique muito atento, já que o capítulo é sobre defesas, fique muito atento às distrações que podem te tirar do foco nesse caminho, tá? E aí, olha só o que acontece quando você escolhe seguir esse caminho aí do coração, né? Aquela coisa da vida romântica e tudo mais, né? O seu fim pode ser simplesmente, sabe, motosserrado de maneira nem um pouco salutar, entendeu? Então, percebe que isso pode ser, inclusive, o que acontece com a pessoa que busca apenas o dinheiro, com a pessoa que busca apenas, por exemplo, a espiritualidade, com a pessoa que busca apenas o domínio, apenas a glorificação, apenas o orgulho, qualquer extremo tende a culminar num fim tosco, num fim zoado pra caramba, num fim de motosserra que não tem graça nenhuma, entendeu? Ao contrário de quando você segue o seu desejo, tá? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Para você não terminar no modo motosserra, tá? Para você chegar até o seu desejo e evitar esse monte de distrações que tem aqui no seu caminho, vamos lá, vamos primeiro definir o que é defesa, tá? É bom a gente começar com o que é defesa. Então, vou dar aquela interrompida salutar aqui para a gente fazer um mini intervalo e voltamos no próximo vídeo, onde eu vou explicar o que é defesa, dessa vez vídeos um pouco mais curtos e mais direto ao ponto. Então, te vejo no próximo vídeo e até lá!